Vamos abrir a escritura na Epístola de Judas. O capítulo é único, vamos ler os versículos 12 e 13, que dizem assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Queridos, nós agora chegamos na mensagem em que vamos intitular as características dos apóstatas, as características dos hereges, as características destes homens maus de que Judas fala no versículo 4 desta epístola. Interessante que nós precisamos pensar um pouco, porque agora acabei de usar a palavra herege. Essa palavra ela tem sido muito mal utilizada e muito mal empregada, até porque ela surge no contexto histórico da igreja organizada, sendo usada pela igreja católica romana. É verdade que esse termo já era usado na igreja primitiva. O problema é que o termo herege, ou aquele que difunde heresias, né? Ele foi usado por muito tempo pela igreja católica romana para falar daqueles que não concordavam ou que tinham dissonância com respeito às doutrinas que a igreja católica divulgava. Então ocorre que qualquer pessoa, no tempo da Idade Média sobretudo, que não concordava com os ensinamentos que a igreja católica difundia, pregava, ensinava, a igreja os chamava de herege. Agora, a grande questão é se esses que discordavam dos ensinos estavam corretos na sua concepção acerca da verdade ou não, né? De modo então que todos estes que discordavam não somente eram chamados de hereges, mas também de sectários. Daí, quando houve a reforma protestante, que muitos católicos, mesmo líderes dentro da igreja católica, saíram, foram chamados de seitas, e as instituições que surgiram da reforma foram chamadas de seitas. Então daí os irmãos imaginam que a igreja romana acusava de herege e de sectário aqueles que não concordavam com os ensinamentos da igreja católica romana, mas não necessariamente eles estavam errados. Olha, veja que o próprio apóstolo Paulo, no seu tempo, foi chamado pelo judaísmo de ser uma peste e o líder de todos os hereges daquele tempo. Então, assim como o catolicismo chamava os que discordavam dele de hereges e de sectários, assim também o judaísmo chamava os cristãos de hereges e de sectários. Vocês percebem a questão? E o pior, veio depois, agora estou me referindo após o movimento de reforma, surgiram as igrejas pentecostais, igrejas evangélicas. E daí eles passaram inclusive a colocar no rol de hereges e de heresias todas as igrejas que tinham diferenças de um grupo maior de igrejas pentecostais. Então é assim, é sempre um grupo chamando o outro de herege, né? É sempre um grupo que é chamado de herege, que vai chamar de herege aquele que também não concorda consigo. Bem, de todo modo, nós temos que usar esse termo, ou quando ouvirmos esse termo, devemos pensar na relação com a verdade e não com qualquer instituição. Não é porque a igreja católica chama alguém de herege que esse tal seja um herege.